A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos dar início a mais uma teleaula do nosso curso de ceifeiros da Igreja Videira Vila das Belezas, AVB Church. Amados, nós estamos estudando o propósito de Deus. Nas aulas passadas, nós vimos que o propósito de Deus para o ser humano é que ele se torne a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós também vimos que dentro desse propósito de Deus existe um processo de transformação. E nós também vimos que esse processo de transformação tem um propósito embutido dentro dele. Existe o propósito geral de Deus, que todo ser humano se torne a imagem e semelhança de Jesus, mas existe um propósito individual dentro desse processo até nós chegarmos lá. Nós vimos que o apóstolo Paulo falou que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, e este propósito individual de cada um de nós só é nos revelado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso dizer qual que é o seu propósito, a não ser que eu esteja muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O pastor não vai dizer qual que é esse propósito, mas o Espírito Santo vai te revelar qual que é esse propósito. Nós também vimos que para nós iniciarmos o processo de transformação é necessário que nós renovemos a nossa mente. Lembra do texto lá de Romanos 12:2, que fala que não devemos nos conformar com este século, não devemos nos conformar com este mundo, que nós devemos não estar mais na forma do mundo, mas na forma de Cristo, e sim que nós devemos renovar a nossa mente, fazer uma metanoia? Pois bem, este é o primeiro passo para nós iniciarmos o processo de transformação. Nós vimos também que existem pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo, mas determinadas áreas da vida dela não fluem, ela não rompe, mesmo ela tendo a mente renovada. Nós vimos que é por falta de uma coisa, por falta de quebrantamento. A pessoa sabe na mente dela que ela tem o padrão de Cristo, qual que é o padrão de Cristo, só que no coração dela ela não consegue pôr em prática, e muito menos na vida cotidiana. Então, esse mais ou menos é o resumo das nossas aulas passadas, amém? Agora nós vamos ver alguns temas sobre o propósito de Deus, também sobre a nossa alma. Primeiramente, vou colocar uma pergunta. Quando é que o propósito de Deus se torna real? Quando é que se torna palpável esse propósito de Deus? Nós vimos que devemos renovar a nossa mente. Que antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, nós tínhamos uma bagagem de conhecimento mental, uma bagagem de informações que o mundo nos trouxe. Só que aí é tirado toda essa bagagem, é colocada a bagagem de Cristo Jesus, é colocado o conhecimento acerca de Cristo Jesus. Vamos supor que uma pessoa, ela antigamente, antes de conhecer a Cristo Jesus, ela não praticava o perdão, ela dificilmente perdoava. E ela, por meio da leitura da Bíblia, ela percebeu ali que Jesus era perdoador. Tanto quando uma mulher que foi pega em adultério pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada e ele a perdoou, ele não a acusou, como também o caso de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que na época para os judeus aquilo da lei era um pecado, um judeu ser cobrador de impostos ou trabalhar para Roma. Aí a pessoa viu que Jesus é perdoador. Ela viu qual é o padrão que ela tem que seguir. E ela começa a pôr em prática de uma forma natural. As coisas começam a fluir. Então é uma prova de que o propósito de Deus se tornou real. E também é um fruto do propósito de Deus, né? Só que assim, existem áreas da vida da pessoa, das nossas vidas, que muitas vezes nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus. Outras nós conseguimos, outras nós estamos passando pelo processo de transformação e existem outras que é necessário ainda ter um quebrantamento. É verdade, tem áreas que você consegue entender o que você tem que fazer e faz, mas tem outras que você sabe que tem que fazer e não faz, ou seja, você não teve um quebrantamento, você está sendo conduzido apenas pela sua mente. Vamos ler um texto bíblico aqui que mostra um pouco da nossa constituição como seres humanos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Nos mostrando a nossa constituição de ser triuno. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito e temos uma alma e habitamos um corpo. Então, quando nós renovamos a nossa mente, nós estamos renovando o quê? A nossa alma. A nossa alma é a nossa mente. Quando você ouve falar em alma, você já tem que saber que nós estamos falando da nossa mente. Então, quando só renova a alma, você ainda não está completo. Você ainda não fez esse processo de transformação, porque só a alma foi renovada. Então é necessário que o Espírito tome o controle de nós. O Espírito tome o controle de nós. Não seja mais a nossa mente que toma o controle, mas sim o Espírito. E quando o Espírito toma o controle, aí sim nós temos um quebrantamento e começamos a colocar em prática. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui o apóstolo Paulo está falando algo ao contrário daquilo que nós éramos antes de termos a renovação da nossa mente. A nossa mente fazia as coisas e o nosso espírito ficava lá, quietinho. Só que aqui não. Quando nós estamos orando em línguas, acontece o contrário. O nosso espírito é que fala por meio do nosso corpo, por meio da nossa boca, e a nossa alma fica lá, a nossa mente fica sem entender nada. A alma ela pode ser constituída da seguinte maneira: de mente, emoções e vontade. A alma é constituída de mente, emoções e vontade. Então, quando você renova a sua mente, você renova esse pacote todo. Você tem que renovar esse pacote todo. Você tem que renovar as suas emoções, você tem que renovar a sua mente, você tem que renovar suas emoções. Então, quando nós renovamos a nossa alma, renovamos a nossa mente, renovamos as nossas emoções e renovamos as nossas vontades. Então, quando nós temos esse quebrantamento, quando o Espírito começa a operar, quando o Espírito começa a conduzir, a gente tem que ter a mente, as emoções e as vontades totalmente modificadas. Antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, nós tínhamos diversas vontades, e essas vontades muitas vezes geravam para nós algumas dificuldades, geravam em nós tristezas, geravam em nós frustrações. Só que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus, o padrão que nós temos ter de vontade é a vontade de Cristo. Vamos pegar novamente o exemplo do perdão, né? Antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, nós não tínhamos vontade de perdoar. Mas aí, agora que nós conhecemos a Cristo Jesus, nós temos vontade de perdoar. Antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, antes de nós termos uma renovação da mente, antes de nós termos um quebrantamento, nós tínhamos as emoções à flor da pele. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que é muito brigona? Uma pessoa que gosta muito de brigar, uma pessoa que gosta muito, que não leva desaforo para casa, que tem um pavio curto. Essa pessoa, as emoções dela, a raiva, que é uma emoção, toma conta dela. Só que aí quando ela tem um quebrantamento, ela renova a alma dela, o que acontece? As emoções dela também são renovadas. Então, a nossa alma, como nós vimos, ela tem 3 pontos que devem ser também dado atenção para nós renovarmos. Nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que renovar as nossas emoções e nós temos que renovar as nossas vontades. Parece até impossível, né? Você pode até pensar, mas como é que eu vou... uma vontade que eu tenho muito grande há muitos anos, uma emoção que eu tenho há muitos anos, é possível sim, porque o Espírito Santo, vivo Deus, ele opera o sobrenatural. Sabe uma pessoa que você achava que nunca ia caminhar
com Cristo Jesus e de repente ela começa a caminhar e começa a modificar? Foi por quê? Foi porque ela deixou o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Então, nós devemos entender que a mente é o pensamento da alma, que as emoções são os sentimentos da alma e que a vontade é a vontade da alma. Quando acontece o quebrantamento, amado, tem pessoas que, antes de acontecer o quebrantamento, tem pessoas que são muito firmes naquilo que elas pensam. São pessoas que vivem pela razão. Tudo tem que ter um motivo racional para as coisas acontecerem. Não existe nada que fuja do racional que faça com que ela entenda determinadas coisas. Ou seja, a alma dela, a mente dela, é uma mente racional. Só que quando você começa a viver de forma espiritual, as coisas fogem totalmente da razão. As coisas fogem totalmente do racional. Tem pessoas que antes de terem o quebrantamento, elas são muito emotivas, elas choram por qualquer coisa, elas se magoam com muita facilidade, mas depois de ter o quebrantamento, tudo isso começa a ser renovado, tudo isso começa a ser transformado. E a mesma coisa é com a vontade, com os sentimentos da alma. Por isso que a gente tem que entender, por que a gente tem que entender bastante a nossa alma? Porque ela sempre vai entrar em conflito com o nosso espírito. A alma, ela sempre vai entrar em conflito com o nosso espírito. Ou seja, o que nós pensamos, o que nós sentimos e as nossas vontades sempre vão estar querendo entrar em conflito. Não sei se você já ouviu o louvor Fala Quieta Minha Alma, né? Muitas vezes a gente se encontra numa situação em que a nossa alma fica muito angustiada. Né? A gente passa por uma tribulação. Por exemplo, vamos colocar um desemprego, a pessoa fica desempregada e a alma dela começa, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer para pagar essas contas? Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer para poder trazer o alimento para dentro de casa? Na mente dela, ela está pensando nisso. Aí na emoção, ela começa a ficar triste. Nas emoções, a pessoa fica cabisbaixa, a pessoa fica triste até o ponto de ficar deprimida, até o ponto de gerar uma depressão. E ela começa a não ter vontade de ir para a igreja, não ter vontade de fazer as coisas para Deus, não ter vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque é a alma dela que está dominando, não é o espírito. O que a alma dela está falando? Está colocando coisas na mente dela, está colocando sentimentos no coração dela e está fazendo com que ela tenha vontades contrárias. Agora, quando é o espírito que está operando, por exemplo, a pessoa foi mandada embora. Eu creio que é propósito de Deus para a minha vida isso. Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu fui mandado embora é porque Deus tem uma porta melhor lá na frente para mim. Vai abrir uma porta muito maior para mim. Glória a Deus, Deus é bom. Eu creio que na mente, olha só, o Espírito já operou na mente. Eu creio que o próximo emprego vai ser bem melhor do que aquele. Eu vou poder dizimar mais, eu vou poder ter um carro melhor. E qual que é o sentimento? O sentimento é de gratidão, de alegria, de esperança. Você fica com aquela alegria, com aquela expectativa de que Deus vai fazer coisas melhores. E qual que é a vontade? A vontade é de orar, a vontade é de ir para o culto, a vontade é de dar o testemunho para os irmãos. Quando os irmãos perguntam, irmão, como é que tá? Irmão, não estou muito bem não, porque eu perdi meu emprego, mas eu creio em nome de Jesus que Deus está abrindo uma porta maior, eu creio que coisas melhores eu vou ver, coisas maiores eu vou ver, e eu estou muito feliz porque eu estou aqui no culto, porque eu estou glorificando ao Senhor. Vocês viram, irmãos, a diferença de quando a nossa alma domina? Quando a nossa alma domina, a nossa mente começa a ter determinados tipos de pensamento. Os nossos sentimentos começam a ser sentimentos negativos. E as nossas vontades começam a ser vontades que não vão nos edificar. Por isso a importância de nós caminharmos no Espírito. Por isso a importância de nós termos o quebrantamento. Por isso que nós devemos constantemente estar orando ao Senhor
para que Ele nos dê revelação, para que Ele nos conduza. Por isso que nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos andar íntimos com o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos ser pessoas que caminham pela nossa alma, mas sim que caminham pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Daqui a pouco a gente começa um outro vídeo. Amém?